Leoninos do meu coração, sejam bem-vindos, meus amores, a mais uma leitura, a mais um momento somente de vocês. Sejam bem-vindos, recebam o meu abraço, recebam o meu carinho. Para quem não me conhece, eu sou a Sol. É um prazer imenso, imenso ter a sua presença aqui. Se inscreva, deixe uma curtida, um hypar, isso ajuda muito os vídeos, nós que estamos aqui trabalhando no YouTube. E eu quero pedir licença ao seu anjo da guarda, aos seus guias. Eu também quero honrar e saudar a sua força, Leonino, as suas lutas, os seus processos que ninguém vê. Vamos lá, vamos saber o que setembro reserva para vocês? Leoninos. Leoninos, setembro. Setembro, leoninos. Mais uma? Bom, caíram mais de uma, eu vou aceitar. O navio, os pássaros, o caixão e as nuvens. Olha só, meus amores, aqui no fundo do deck vem a carta do coração e da montanha. Meus amores, aqui eu estou vendo uma energia que vocês estão movendo em busca de mudanças, né? Vocês querem mudanças na vida de vocês. E eu vejo também aqui o fundo do deck me conta que vocês estão passando por muitas dificuldades em relação a alguém que vocês amam, ou dificuldade até em se amar, em se olhar para um novo ciclo. E pode ser que vocês estejam se deparando com situações que estão pesando, né, o dia a dia de vocês, estão trazendo algumas dificuldades, mas eu também sinto uma energia leve. Uma energia que, opa, peraí, eu tenho esse problema, tá? Como é que eu posso resolver? Ou daqui a pouco eu resolvo, daqui a pouco eu penso nisso. Porém, essa situação, esse caminho, essa transição que você está passando e que você está encontrando dificuldades, é justamente para te mostrar que existem situações, pessoas e lugares que já estão pedindo um encerramento de ciclo. Porque a carta do caixão, ela fala sobre esses encerramentos necessários. Pessoas, lugares, situações, profissões, que já não existe vida dentro de você. E por mais que você não consiga encontrar, às vezes, uma saída, aqui, os pretos velhos vêm com uma mensagem muito bonita. Filho, a tempestade vem, mas ela não dura para sempre. Tenha calma e espere o vento levar as dúvidas. Leoninos, como que está a sua espiritualidade, os seus cuidados pessoais, espirituais? Porque quando a gente pede para a espiritualidade e quando a gente diz que confia, confiar é ter a certeza que vai dar certo. É a mesma coisa, se você trabalha com uma equipe e você entrega um problema para esta equipe resolver, Leoninos, e você entrega um trabalho para sua equipe resolver, do que adianta você ficar lá o tempo todo assim, oi? Já resolveu? Já fez o relatório? Eu te dei o prazo de 3 dias, mas assim, passaram algumas horas só. Não adianta, né? Então a gente tem que dar espaço, não somente para que o outro perceba quais são os erros que ele está cometendo, mas também para que você perceba qual que é o momento em que você deve tocar o seu barco. Não ficar depositando tanta energia, tanta frustração, tantos medos ali, naquela situação, com aquela pessoa. Esse encerramento que vem para você no mês de setembro é um encerramento que vai te trazer paz. Vai te trazer paz. O que mais para os leoninos? Setembro? Carta da torre, mais uma. A torre, o sol, a carta, a cegonha e a nuvem novamente. No fundo do deck eu tenho o trevo, a árvore, o urso, a cruz. Leoninos, eu sinto que vocês estão mais em silêncio, né? Estão observando atentamente quais foram as estruturas que vocês criaram, quais foram as bases que vocês
consolidaram. E às vezes a gente precisa desse momento de reflexão, introspecção, de silêncio, para a gente rever quais foram as nossas estratégias, rever quais foram as nossas energias doadas àquela situação. Mas aqui eu sinto que deste isolamento você encontra e você consegue se fortalecer. Então, no mês de setembro, eu vejo vocês um pouco mais em silêncio, um pouco mais introspectivos. Principalmente, é como se vocês estivessem aguardando algumas formalizações, alguma resposta, algum contrato. E ele veio na energia central de vocês. Então, existem situações que vão chegar, algumas respostas, mudanças positivas que vão chegar para vocês. Só que isso não está nítido, né? Não está nítido pela carta da nuvem. E isso pode deixá-los um pouco ansiosos e um pouco até mais em isolamento. É como se vocês sentissem assim: eu sou capaz, eu consigo um novo emprego, eu consigo uma nova oportunidade, eu estou me inscrevendo, eu estou enviando os meus currículos, sei que existem boas novas que estão vindo até mim, mas eu não vejo isto sendo de uma forma palpável. Mas o fundo do deck me mostra que existem sortes inesperadas, momentos, oportunidades inesperadas que chegam para vocês. Então vamos supor, você está lá procurando alguma vaga, ou você está aguardando alguma vaga, uma vaga de emprego que seja alinhada com aquilo que você quer, né? E aí você começa se candidatando. Ou às vezes, nesse isolamento, esse processo de ansiedade acaba te travando e te fechando para não olhar com clareza para as oportunidades que a vida vai te entregar. Então aqui é importante que você reconheça a sua força, reconheça os seus processos de crescimento, principalmente encerramentos de ciclo, e aqui novamente nós falamos sobre isso, encerramentos kármicos de ciclos, que trouxeram momentos de manipulação, de controle, até de uma força bruta. Momentos em que você oscilou muito as suas emoções. E talvez por isso, por tamanhas oscilações, por sua sensibilidade estar mais ativa, você sinta essa necessidade de realizar alguns cortes. Cortes até mesmo para você conseguir deixar fluir. Deixar fluir o que a vida tem que trazer para você. Vamos pegar o tarô para a gente ver o que tem mais aqui. Leoninos. Leoninos, o que tem para setembro para os leoninos? E já tem carta aqui saltando praticamente. Vamos lá. Rei de espadas. O mundo. Mais uma. Mais uma. Bom, nós temos Rei de espadas. O mundo. O louco. Adorei. A torre. E 2 de espadas. Aqui no fundo do deck eu tenho 6 de espadas, 10 de copas, 5 de espadas, 7 de espadas. Olha só, meus amores. Vocês estarão em uma energia mais racional. Uma energia mais criativa. Mas eu posso dizer até um pouco sobre frieza. Porque existem alguns finais de ciclos que vocês estarão enfrentando aqui neste mês, né? E veio a carta do caixão inicialmente e trouxe aqui a carta do mundo. Mas eu falo sobre o encerramento de um grande ciclo, mas é um grande ciclo.
te fez amadurecer muito, né? Te fez enxergar a vida por uma outra perspectiva, de uma outra forma. E por mais dificuldades que você tenha enfrentado ou que você enfrente, além de você utilizar a sua racionalidade para lidar com isto e entender o que de fato precisa ser concluído, é importante que você reconheça a sua maturidade. Os aprendizados que você colheu, os aprendizados que você às vezes internalizou sem total consciência, né? É como vou fazer, vou resolver, tá feito, qual que é o próximo problema? Mas e a consciência? E o término final desse ciclo interiormente? Como que está sendo esse processo? Porque vocês querem um novo ciclo, né? Aqui vocês estão ansiosamente buscando um novo ciclo. É como se a vida estivesse gritando para você: se joga, salta, olha para o novo e encara o novo com o melhor, com tudo que você tem. Vocês estão abertos para isso. E incrivelmente, né, veio a carta do mundo e a carta do louco em seguida. Então é um encerramento de um grande ciclo e um novo ciclo bem pertinho, se aproximando de vocês. A carta da torre, ela veio aqui e existem situações que elas precisam ser desconstruídas, leoninos. Pode ser uma visão que você tem em relação a alguma pessoa, a visão que você tem em relação à sua profissão, a um relacionamento, até o amor que você doa, ou às vezes o amor que você não doa, que fica preso dentro de você. Aqui, a torre, e veio pela segunda vez na sua leitura, né? Mas com contextos diferentes. A torre, ela vem para te mostrar que nem tudo é castigo e que existe uma libertação necessária. Então pode ser que você tenha uma visão de um novo ciclo, que esse novo ciclo vai ser tudo o que você precisa. E aí a torre, ela vem para te dizer assim: olha, calma. A riqueza, ela não está no bolso, mas ela está num coração tranquilo. A riqueza não está no externo, mas ela inicia dentro de você, assim como os novos inícios. Então é necessário você passar por essa desconstrução e após essa desconstrução, você vai se deparar com uma decisão. Algo que você vai precisar romper. E eu te vejo saindo, mudando de local. Mas são de águas turbulentas para águas mais tranquilas. Porque você quer uma vida tranquila, serena, e você busca por isso. Porém, são tantos conflitos, são tantas dificuldades, conflitos externos, conflitos internos. E isso acaba te deixando até um pouco desconfiado e com uma dor real, né, sobre esses acontecimentos. Você pode desconfiar até da sua própria força, se auto-sabotar em processos que são necessários e são essenciais para esse amadurecimento daqui, ó, desse fim de ciclo. E talvez por você buscar tanto, você percebe que o que precisava ser desconstruído realmente não te trazia a paz que você encontrava, não te trazia a segurança que você encontrava. E ocorre essa mudança. Algumas pessoas já podem estar passando por esses momentos, né? Já decidiram encerrar um trabalho, encerrar uma profissão, encerrar uma postura diante da vida, um comportamento, hábitos nocivos. Essa transição, se ela não está externa, ela já começou internamente.
E ela está vibrando no seu campo vibratório justamente para te chamar para grandes oportunidades, grandes mudanças que vêm para te fortalecer. Só que o que acontece? Você vai passar por esse momento em que você se sentirá mais introspectivo, mais silencioso. Como se você sentisse essa necessidade de rever as suas bases, as suas estruturas. Só que o que você pode não estar vendo é que, às vezes, a racionalidade em excesso, ela pode acabar atrapalhando a sua visão, a visão madura que você já conquistou nesta caminhada. Tenha uma frieza técnica ao analisar esses pontos em que você está sendo chamado a se ouvir. Uma frieza técnica. E você também não está vendo que você já possui maturidade para decidir e para cortar o que está prejudicando a sua vida e prejudicando quem está ao seu redor. Porque eu sinto que de alguma forma você começou a se olhar, né? Começou a se olhar, começou a ter esperanças, a alimentar, até se alimentar um pouco melhor. Mas o que você pode não estar vendo é que tudo isso já está te encaminhando para finalizações. Finalizações que ficarão mais claras somente após. É a mesma coisa. Quando a gente passa por um grande período de transformação, a gente só entende, ou a gente sai de um ambiente tóxico, a gente só entende o quanto era tóxico depois que nós encerramos, que nós saímos daquele ambiente. Então você vai ter clareza, você vai receber algumas respostas, alguns insights sobre situações que ficaram ocultas. O porquê que eu lutei tanto? O porquê que foi tão difícil? Você vai conseguir entender. E você está esperando por essas notícias, por essas formalizações, contratações, aprovações em processos seletivos, mensagens, respostas, você está esperando por isso. E você está se abrindo. Só que o que você pode não estar vendo? É que às vezes, algumas escolhas que nós fazemos, elas acabam sendo um pouco impulsivas e acabamos agindo de uma forma imatura. Então, ao escolher, por exemplo, ao se candidatar para uma vaga, se você entregar desespero, você vai receber desespero. Se você agir com imaturidade, com impulsividade, você não vai conseguir encarar este novo início da forma puramente como ele deve ser. Leve, livre. Você não estará tão aberto assim para as oportunidades. Então aqui é importante você colocar os seus pés no chão, estar ciente de quais são os seus valores, o que é inegociável para você, o que é imprescindível para você. E aí sim você começa a fazer as suas candidaturas, começa a selecionar, porque não é só o emprego que tem que te escolher, né? Você também tem que escolhê-lo. Ah, Sol, mas eu tô sem emprego, eu tô sem condições nenhumas. Mas aqui você pode, você tem a capacidade, a inteligência para recomeçar. E o período de experiência não é só para a empresa, o período de experiência também é para você. É também para você decidir se você vai querer ficar ou não. Então se abra para esse novo início. Existem situações,
mudanças que vão ocorrer na sua vida. E essas mudanças, eu vejo como mudanças positivas. E por mais que você se depare com alguma situação nesse mês de setembro, que você fale, não, calma aí, do nada, da noite pro dia, ou eu amanheci super feliz, super aberto, super animado, né, para este dia, terça-feira, e aconteceram algumas situações que mudaram totalmente. Até o meu humor. Só que o que você pode não estar vendo é que essas mudanças, elas vão trazer uma quebra de expectativas ilusórias, uma quebra de estruturas que qualquer tempestade iria derrubar. Então, acolha as mudanças e entenda que nem tudo é castigo, que nem tudo é para ser tão difícil assim. O que você busca na sua vida hoje? Quais mudanças você quer na sua vida hoje? Vou te dar um exercício, escreva. 3 coisas que você quer mudar hoje, que estão apertando o seu coração, que estão te trazendo dificuldades, que estão te mantendo mais em isolamento, mais introspectivo. E aí, escreva 3 situações que você espera e 3 situações que você imagina. Comece a trabalhar essa quebra de ilusões antes que essa torre desmorone. Comece a trabalhar as oportunidades que chegam na sua vida, as notícias, o que você espera, mas com expectativas reais e não ilusórias. Porque aqui existem situações que elas não estarão totalmente explícitas a você, claras a você. Nessa carta, as nuvens, elas cobrem a floresta. Não é possível enxergar tanto assim. Só que o vento, ele leva as nuvens. E logo depois elas estão mais à frente, o céu está limpo. Então aqui é importante, quando você se deparar com um momento de escolha, você deixar primeiro o vento levar as dúvidas. E entender o seguinte, Leonino, Leonina. O que pode ser tão difícil de escolher, tenha certeza que é mais difícil na sua mente do que é a realidade. Nessa carta, ela está fechando, cruzando as espadas, tampando o coração e com os olhos vendados. Se ela tirar a venda, ela vai ver algumas fadas, flores. E se ela virar para trás, ela vai ver um entardecer lindo e com águas calmas. Isso é para te mostrar que muitas vezes aquilo que a gente não vê, que a gente sente que tem que realmente tomar uma decisão para um encerramento de um ciclo, ele é muito maior na nossa mente do que realmente de fato é. Você confia na sua força, no seu potencial? Você confia, Leonino? Porque eu te vejo olhando para um horizonte. Eu te vejo olhando para um novo início. Mas aqui é necessário você tomar a decisão de caminhar. Ou de, se você não sabe para onde você vai, você pode se perguntar para onde você não quer ir. E isso já é uma escolha. Isso já é um filtro que você faz. O que mais para os leoninos? Uau! Nós temos a roda do ano, 8 de paus e 7 de paus. E no fundo do deck, 9 de pentáculos, 6 de pentáculos, 9 de espadas. Leoninos, a roda vai girar. A roda vai girar. Aqui anunciou um final de um ciclo, o início de um ciclo. Vieram muitos arcanos maiores no jogo de vocês. E
Você está pronto, pronta para receber de volta aquilo que você emana para o universo? Você está pronto, pronta para colher o seu plantio? Eu vejo uma mudança muito significativa na sua vida. E é uma mudança que vem muito rápido. Notícias que vêm de um lugar distante, mas que vão te trazer um reconhecimento, um empoderamento. Vocês vão se sentir mais abertos, vão auxiliar vocês com uma prosperidade material. Mas eu não posso florear. Aqui eu também falo de muito trabalho. De muita ansiedade. Posso falar de algumas noites sem dormir. E por mais que vocês queiram velocidade, né? Velocidade em exercer a liderança de vocês, em exercer o poder, a astúcia que vocês possuem, aqui pede que tenham paciência e que não ajam por impulso. E outra coisa, cuidado com o orgulho de vocês. Novamente, nós viemos aqui com 10 de espadas e 8 de espadas. Existe algo que já finalizou no externo, mas não finalizou dentro de vocês. E isso está mantendo vocês um pouco amarrados, presos. Tá na hora de soltar. Tá na hora de soltar. Olha só que coisa mais linda. Justamente porque vocês possuem escolhas importantes a fazer, que vão trazer clareza, até mesmo sobre o seu poder como imperador. Mas cuidado com o controle e cuidado com as escolhas também, porque quando nós falamos nessa carta dos amantes, nessas escolhas, quais são os seus critérios para escolher uma vaga de emprego, por exemplo? Ou para escolher um relacionamento? Ou para filtrar as suas amizades? Escreva 3 critérios. Você pode escrever o critério, vamos supor, segurança, lealdade, uma pessoa trabalhadora. Mas seja lá quais são os critérios de vocês, é importante que recebam as propostas, porque aqui vem mais de uma. Analisem com cuidado essas propostas, verifiquem se estão alinhadas aos critérios de vocês, os critérios pessoais de vocês. E o mais importante, escolham com o coração. Porque por mais que a gente queira que caia um livro aqui na mesa com todas as respostas, você pode receber uma resposta, uma mensagem de um amigo, um direcionamento aqui no tarô, mas no final, quem decide qual é a estrada que vai trilhar são vocês mesmos. E esse mapa, ele está escrito, sabe aonde? Na alma de cada um. Não é no corpo físico. É na alma de cada um. Então, por isso que é muito importante você fazer escolhas conscientes. Pede um auxílio à espiritualidade, porque você não estará sozinho. Mas não deixe de reconhecer a sua força, a sua potência e já haja como vitorioso. Aqui em setembro nós temos mudanças repentinas, finais de ciclos, início de ciclos, oportunidades chegando, mas nós também temos aqui escolhas necessárias que vocês terão que fazer, principalmente sobre mudanças de cidade, mudanças até de país, pessoas que não ressoam mais com quem você é. E eu vou dizer até mais, é necessário uma transição, uma passagem mental. A versão que você foi há 2 anos atrás não é a mesma versão que você é hoje. Então não adianta você fazer as mesmas coisas que fazia, porque senão você vai ter os mesmos resultados sempre. Está na hora de você colocar a sua roda para girar. Qual é o conselho final para os leoninos? O urso, café e prosa, mais uma. A cruz. E no fundo do deck a árvore, caiu mais uma, os caminhos. Olha só, meus amores.
Cuidado com o orgulho. Aqui mais uma vez veio com a mensagem abrindo a carta do urso. Não deixe que o orgulho feche seus caminhos. Força de verdade é saber quando ceder. Às vezes nós temos estradas, né? E às vezes a gente acredita que as estradas que a gente está trilhando são erradas. Mas não são. São escolhas diferentes que nós temos a partir do momento em que vamos adquirindo mais maturidade. Vocês são pessoas maduras. Só que não adianta você querer uma resolução imediata, porque isso está te deixando e pode te deixar ansioso, noite sem dormir. E o fluxo é como se você prendesse o fluxo da prosperidade, o fluxo das boas novas. Você se concentra tanto em uma vaga específica que as outras vagas elas não conseguem chegar até você. Ou você se concentra tanto no relacionamento que já não faz sentido, que não respira dentro de você, que você fecha o ciclo e não entra outras pessoas na sua vida. Então, respeite o tempo da vida e respeite o seu próprio tempo. Leonino, Leonina. Olha, todo esse processo que vocês passaram trouxe muitos ensinamentos, né? E tem uma mensagem tão bonita que fala que a paz, ela não é a ausência de problemas, mas é como você se comporta durante a tempestade. Então, nesse momento de isolamento que vocês podem se encontrar, nesse momento mais introspectivo, resgatem essa força interna, esse brilho interno de vocês. Porque se bater um vento, não vai te derrubar, porque você sabe quem você é. E meus amores, antes de ler essa mensagem, eu peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês me contem se vocês estão gostando da leitura, de onde vocês são. Peço para se inscrever, caso você não é inscrito. E essa mensagem, ela diz: o peso da vida ensina. Carregue sua cruz com fé, que lá na frente a recompensa vem. Independente das situações que você for passar, que você não tiver uma resposta clara, que você não souber se é capaz, entre aspas, né, de tomar uma decisão. Porque às vezes a gente já tomou tantas decisões erradas, nós já trilhamos tantos caminhos errados, que a gente para e fala assim, será que eu sou capaz agora de tomar uma decisão certa? Para ir em rumo ali dos meus sonhos, dos meus objetivos? Carrega sua cruz com fé. Alimente a sua fé. Esse peso da vida, ele tem algo para te ensinar. E esse ciclo que está finalizando, ele trouxe muitos aprendizados. Crescer dói, né, gente? Crescer dói. Mas é só assim que a nossa raiz se fortalece. Então, meus amores, setembro vem com muitas novidades, vem com encerramentos de ciclos, novos ciclos gritando, notícias, mensagens, formalizações. Mas cuidado com o orgulho, entenda qual é o momento certo que vocês têm que ceder, que vocês têm que partir, que vocês têm que finalizar ciclos. Porque aqui a carta do mundo, ela fala de um grande ciclo que já está na hora de ser finalizado. Mas exige de você o quê? Uma frieza técnica. Um momento em que você pare, reflita, pense, se estruture. Ok? E não tenha medo das dúvidas ou dos caminhos que vocês não conseguem enxergar. Deixe o vento levar essas dúvidas. Deixe a espiritualidade trabalhar. Deixe a espiritualidade fazer a parte dela. Ok, meus amores? Um beijo, paz e luz.